Convidamos para compor o palco os senhores André Gerdau e Johann Peter, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e presidente do Conselho de Administração da Gerdau. E também Christopher Garman, diretor para as Américas do Eurasia Group. Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Nós lembramos que ao final das apresentações haverá uma sessão de debates com duração de 20 minutos. Então as perguntas devem ser enviadas através do e-mail pergunta@acobrasil.org.br. Novamente, pergunta@acobrasil.org.br. Com a palavra, André Gerdau e Johann Peter. Muito bom, vamos retomar agora com um painel que talvez nesse momento seja muito interessante para falar, que é sobre os novos desafios do comércio global, fronteiras e estratégias. Então nós temos aqui o Maurício Lírio, que é das Relações Exteriores, tem experiência em negociação, tem acompanhado o assunto do aço já há algum tempo, e o Christopher Garman, da consultoria Arco, que tem nos apoiado, da Eurásia, que tem nos acompanhado aí, vai falar também das tendências. Talvez repetir o que nós já falamos antes, o que eu falei na abertura, né, que o momento é provavelmente único, onde todo o comércio mundial está mudando, seja pela guerra comercial que a gente vive. Eu também costumo dizer que a guerra comercial sempre existiu, mas talvez não nessa dimensão e não com as tarifas nesses valores. E isso acaba mexendo com todos os acordos que existem, a Organização Mundial do Comércio, que é onde a gente buscava negociações, acordos bilaterais, as tarifas que os Estados Unidos está impondo, que tem o desvio de comércio com impactos. Então, eu entendo que esse painel vai tratar muito desses assuntos, e também muitos acordos, como o próprio Mercosul e o USMCA, os grupos do BRICS, G7, E7, como falou o Troio. Então, tem muita coisa acontecendo e, principalmente, a incerteza. Eu acho que é o maior ponto do que a gente está vivenciando. Mas, como sempre, todo momento de confusão, de crise, tem oportunidade. Eu acho que é isso que a gente quer entender, como é que a gente sai mais forte desse momento. Então, nós vamos ter aqui o painel com duas apresentações. Vou começar com o Maurício Lírio, que vai fazer a sua apresentação, 25 minutos. Depois o Cris vai fazer a dele. E depois nós temos um tempo para perguntas. Quem quiser já mandar perguntas também fica à vontade aí. Ok, vamos lá, Maurício, por favor. Me escutam? Sim. Bom dia a todos. É uma grande satisfação participar desse evento. Naturalmente, eu sou muito grato ao Instituto Aço Brasil. Agradeço ao André, agradeço muito ao Marco Polo e a todos os colegas do Instituto Aço Brasil e também, naturalmente, a interlocução que tem sido muito frequente e produtiva em momentos tão delicados como esse, mas é sempre uma grande honra voltar para falar com o setor produtivo, especificamente o setor do aço. A minha ideia é fazer uma apresentação geral sobre o estado do comércio internacional hoje, ao mesmo tempo, falar um pouco da estratégia brasileira em termos de acordos internacionais para lidar com um quadro tão complexo. E, no final, dependendo também das perguntas, posso falar de negociações correntes, inclusive com os Estados Unidos. Eu sou secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério, anteriormente era secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, e tenho também ainda, sob minha responsabilidade, algumas das negociações comerciais, mas, sobretudo, eu tenho 32 anos de carreira na área de política comercial, e o que eu devo dizer é que, nesse período todo, eu acho que eu nunca vi um período tão crítico do ponto de vista da estrutura do comércio internacional, das negociações em si, e das bases do próprio sistema multilateral de comércio. É lógico que a minha origem nessa área é a origem num período relativamente generoso do ponto de vista de conquistas, porque
anos 90, derivação do final da rodada do Uruguai, aprovação dos acordos de Marrakech, institucionalização do sistema multilateral de comércio, porque antes havia o GATT, que ainda é a base do sistema hoje, mas não havia uma instituição. E é nos anos 90 que primeiro há a grande ampliação da agenda de comércio internacional, inclusive incorporando áreas que não são de comércio internacional, TRIPS, TRIMS, né, ou seja, propriedade intelectual, medidas de investimentos, também serviços, e, ao mesmo tempo, com uma institucionalização do sistema que foi muito significativo, que foi a própria criação da Organização Mundial de Comércio. Então, eu diria que ali foi o momento da bonança, o momento auge da institucionalização e da consolidação de um sistema multilateral de comércio que gerava muita previsibilidade, até em contraste com décadas anteriores, em que nós lembramos, né, dos períodos de restrições quantitativas. Aço foi um dos setores alvejados também por esse tipo de medidas, mas o que nós tivemos desde então foi uma consolidação relativa do sistema multilateral de comércio, mas nas duas últimas, eu diria, na última década, um processo de erosão muito acelerado do sistema como um todo, né? A gente sempre fala de reforma da OMC, e quando eu estou falando aqui de sistema multilateral de comércio, eu estou falando da conciliação entre as regras multilaterais propriamente, ou seja, aquilo que é o guarda-chuva que regula as relações comerciais, mas estou falando também da acomodação disso com os acordos regionais e bilaterais de comércio. Ou seja, o sistema, de certa maneira, funcionava, e ainda funciona, até quando veremos, com uma certa harmonia entre as regras gerais e também a acomodação de acordos particulares, como nós temos, inclusive, os acordos regionais do Mercosul. Mas eu diria, essa conciliação possível, que se estendeu bem, eu diria, dos anos 90 até meados dos anos 2010, começa a sofrer uma série de alterações, principalmente a partir da segunda metade da década de 2010. Há um primeiro sintoma disso no OMC, e eu estou falando aqui do sistema para depois falar um pouquinho da estratégia brasileira para esse sistema, que foi o começo de erosão da própria OMC por conta do fato de que já perdíamos a nossa capacidade de ter o sistema de solução de controvérsias pleno, em duas instâncias, como foi criado pela rodada do Uruguai. Eu estou falando muito aqui diretamente da questão da não indicação de juízes para o órgão de apelação da OMC. Isso começa em 2016 e vai culminar em 2019 com a impossibilidade de ter juízes, e o sistema em si, que ganhou muito com os acordos de Marrakech, porque ganhou uma institucionalidade, ganhou uma organização e ganhou um sistema de solução de controvérsias em duas instâncias, passa a sofrer uma certa erosão, porque a segunda instância deixa de existir, que é o órgão de apelação. Então, aí começa uma certa erosão do sistema como um todo, mas com variações maiores ou menores, há uma tendência de crescimento do protecionismo, isso já é uma marca da última década, há uma desaceleração do crescimento do comércio internacional, e nós não podemos esquecer que o comércio internacional, desde o pós-guerra até, por exemplo, os anos 2010, cresceu exponencialmente, ou seja, numa velocidade muito maior que a própria economia mundial, e o que nós tivemos nas últimas décadas foi uma desaceleração do crescimento do comércio em comparação ao crescimento da economia mundial, e um efeito, justamente, muito forte sobre iniciativas protecionistas na última década, no sentido de reduzir, eu diria, acesso a mercado em vários dos principais países. Com isso, o que acontece na última década? Nós temos a erosão, primeiro, institucional, mas agora nós temos um elemento ainda mais preocupante, que é a própria erosão das normas que fundamentam o regime. Porque tanto, vamos dizer assim, o antigo GATT, o nosso Sistema Multilateral de Comércio, como a OMC, se baseiam na ideia de que as concessões são isonômicas, ou seja, aquilo que eu concedo a um país, e as nossas tarifas que são consolidadas, né, são concedidas para todos os países. E, portanto, há uma regra no sistema que tende a gerar estabilidade, porque as concessões, à exceção dos acordos de livre comércio, são exceções para todos. E o sistema funcionava bem dessa maneira, funciona bem dessa maneira. Mas o risco que nós temos hoje é uma fragmentação por meio de negociações bilaterais, como nós temos visto, em que as concessões não são mais concessões para todos os países, mas são concessões específicas ao mercado.
Basta ver a lista de acordos recentes que foram anunciados entre os Estados Unidos e uma série de países, em que as concessões dos países, vou dar um exemplo, um país, eu não vou nem citar o nome do país, mas um país do Sudeste Asiático, que passa a ter uma tarifa de 19% em relação ao mercado americano, mas faz concessões de redução para zero das suas tarifas para os exportadores americanos, mas não para os demais exportadores. Então, há uma erosão do que a gente chama, né, do princípio de nação mais favorecida, no sentido de que a regra básica do sistema é tudo que se concede em termos de abertura comercial é para todos, com exceção dos acordos de livre comércio. Agora, a regra é, as concessões são, eu diria, não é a regra, né, mas é um começo de momento que a gente vive em que as concessões são bilaterais. E aí a erosão do sistema é maior, porque já não é mais a erosão só da institucionalidade, é a erosão do princípio básico que rege o sistema. Então, nós vivemos, por isso que eu digo, com 32 anos de carreira voltada fundamentalmente para a política comercial e negociações comerciais, o que nós temos agora é um risco sistêmico maior. Aquilo que a gente dizia, é preciso fazer a reforma da OMC para fortalecer o sistema multilateral de comércio. Mas quando a gente dizia isso, era reforma da OMC para restaurar o sistema de solução de controvérsias, que, aliás, beneficiou o Brasil consideravelmente numa série de vitórias que nós tivemos, principalmente no setor agrícola, mas também no setor industrial. Foi o caso de aviação, com os painéis sobre Embraer. Esse sistema ruim, mas a base do sistema sobrevivia antes. E a questão é saber até quando e de que maneira essa base do sistema, que é a ideia de que as concessões são para todos, sobreviverá a esse período. Por isso que é um período muito crítico que nós estamos vivendo, que é a ideia de que os países com maior poder podem negociar acordos bilaterais para arrancar concessões que são específicas àquele país, sem que seja uma negociação de um acordo de livre comércio. Então, o sistema em si corre esse risco muito grande. Qual é a posição do governo brasileiro em relação a isso? Bom, sabemos que a posição tradicional do governo brasileiro é a defesa do sistema multilateral de comércio. Isso foi uma linha, né, que nós seguimos, eu diria, por 4 e 5 décadas, com, eu diria, benefícios muito consideráveis, né? O fato de que o Brasil conseguiu se tornar, por exemplo, vamos aqui dizer francamente, uma megapotência exportadora agrícola, se deveu, em grande medida, à estabilidade do sistema e ao fato de que foi possível ter acesso a mercados e foi possível fazer respeitar as regras que muitas vezes prejudicavam exportações brasileiras. A gente viu no caso do algodão, a gente viu no caso do açúcar. Então, o sistema era um sistema de regras que funcionou muito bem. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos conciliar com uma série de acordos regionais por meio do Mercosul. Mas a estratégia, desde, eu diria, do início do 3º mandato do presidente Lula, e eu fui também chamado para ajudar nesse sentido, né, as negociações, foi reforçar a negociação de acordos regionais do Mercosul. Justamente porque o sistema multilateral em risco, daí a necessidade de nós termos mais acordos específicos do Mercosul. E, para falar a verdade, o Mercosul até hoje ainda tem um número pequeno de acordos negociados. Mas nós passamos por um longo período de secas de acordos, porque se nós formos recapitular a história dos acordos do Brasil com seus parceiros por meio do Mercosul, nós tivemos, bom, com a criação do Mercosul no início dos anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso, 2 acordos importantes do Mercosul, Chile e Bolívia, acordo de livre comércio. Depois começa o governo do presidente Lula, já a década de 2000, o Brasil acelera a negociação de acordos com a região e a gente consegue fechar com praticamente todos os acordos, com todos os países da América do Sul, acordos de livre comércio, né, que eu diria que é a grande fonte justamente de exportações industriais do Brasil, vem dessa época da negociação de acordos na região. E, ao mesmo tempo, começamos a negociar acordos com outros parceiros. Foi o caso do Egito, foi o caso de Israel, foi o caso de acordos preferenciais, que não são acordos plenos de livre comércio, foi o caso da SACU, que é a área a União Aduaneira do Sul da África, foi o caso da Índia, o primeiro acordo de preferências com a Índia. Mas nós tivemos, com o acordo com a Palestina, que foi assinado em 2011, um período, desde então, de seca de acordos. Eu diria de um longo estio em que nós não tivemos acordos,
E quando o presidente Lula assume em 2023, ele dá uma orientação muito clara de que era necessário retomar com, eu diria, maior velocidade a série de acordos comerciais do Mercosul, ou seja, a posição do governo brasileiro mais favorável à negociação de acordos. Bom, o resultado disso é que já em 2023 nós fechamos o acordo com Singapura, que foi o primeiro acordo de livre comércio assinado pelo Brasil em 12 anos. Se nós levarmos em conta que o acordo com a Palestina foi fechado em 2011, e de 2011 a 2023 não houve nenhum acordo assinado. Ou seja, como eu disse, né, uma travessia longa de um deserto de acordos até 2023. Em 2023, nós fechamos o acordo com Singapura e, no ano passado, 2024, fechamos as negociações com a União Europeia. E é preciso dizer, esses acordos tinham avançado originalmente, né, mas não chegaram à conclusão por uma série de, eu diria, de posições, inclusive a posição, no caso da União Europeia, de evitar um acordo com o governo brasileiro que não incluísse elementos na área ambiental, né, e daí a impossibilidade de firmar esse acordo antes de 2023. Quando o presidente Lula assume, logo, né, com a posse em janeiro, em fevereiro nós recebemos a proposta da União Europeia na área ambiental, e aí se reiniciou um longo processo, porque era reabrir o acordo com cláusulas na área ambiental, e nós também quisemos incorporar elementos que não estavam previstos originalmente no acordo, até porque o mundo tinha evoluído desde a última rodada de negociação, que tinha sido em 2019. Né? Então, nós conseguimos avançar em compras governamentais, ou seja, com interesses brasileiros, conseguimos avançar numa série de outras áreas, foi o caso também do setor automotivo. Né? Para terem uma ideia, a negociação em 2019 ainda nem contemplava a possibilidade de novos motores e novas tecnologias para o setor automotivo, coisa que nós tivemos que fazer em 2023 e 2024 no acordo Mercosul e União Europeia, daí pela necessidade de atualização e ampliação do acordo em si. Bom, temos boas perspectivas de finalmente assinar o acordo, né? O presidente tem sido muito enfático em relação a isso. A nossa esperança é de que o acordo seja assinado em dezembro, mas é preciso um processo interno na União Europeia, que é complexo, ou seja, a Comissão manda o texto para o Conselho Europeu, manda para o Parlamento, mas estamos esperançosos de que fecharemos esse acordo. Ou seja, já está fechado como negociação, mas assinaremos proximamente, se possível, em dezembro, ou seja, na reunião de cúpula do Mercosul no Brasil, que será em dezembro. Avançamos na negociação com o EFTA. EFTA são os países europeus que não fazem parte da União Europeia. O ministro Mauro Vieira deve assinar o acordo Mercosul-EFTA proximamente, ou seja, as negociações avançaram também nesse sentido. Há dois mercados importantes em EFTA, que Suíça e Noruega, principalmente, mas esse é um acordo também muito importante, porque é mais um acesso a mercados externos do Brasil, e estamos em fase, eu diria, de retomada de algumas negociações de acordos importantes. É o caso do Canadá, é o caso do Japão, é o caso, provavelmente, a gente verá, das negociações com o Reino Unido, né, porque as negociações com a União Europeia tomaram tanto tempo que foram muito anteriores ao Brexit. Né? Então, nós negociávamos com o Reino Unido como União Europeia. Né? E agora há a possibilidade de uma negociação futura, isso está sendo conversado também, mas ainda é uma possibilidade para que a gente possa ter essa ampliação de mercado. Então, a estratégia brasileira para lidar com esse mundo mais, eu diria, convulsionado do ponto de vista de regras econômicas, regras comerciais internacionais, e, ao mesmo tempo, com uma elevação média, eu estava falando com o Christopher sobre isso nos últimos anos, do nível de protecionismo nesses países, né? Então, a reação brasileira foi, então, nós precisamos buscar mercados alternativos. E é um pouco o que a gente tem visto agora, e o Christopher vai falar sobre isso, né, com as tarifas impostas aos países pelo governo dos Estados Unidos, que é a tentação justamente de buscar mercados alternativos que complementem, né, as dificuldades ou compensem as dificuldades decorrentes da falta de acesso por conta da elevação média das tarifas no maior mercado do mundo, que são os Estados Unidos. Bom, então esse é o quadro geral das negociações brasileiras. Nós temos o interesse em avançar mais em outras áreas. Há, naturalmente, parceiros que são mais delicados do ponto de vista da nossa indústria para negociações de acordos de livre comércio. Né, eu diria,
os parceiros no mercado asiático são parceiros, eu diria, mais complicados em termos, né, de se fechar, de se avançar em acordos. Então, a possibilidade de se pensar em acordos não de livre comércio, mas de preferências. Há uma série de situações que a gente está avaliando para essa possibilidade, mas sempre com cuidado, e é muito importante, que é uma preocupação muito clara desse governo, que essa negociação de acordos de livre comércio não pode ser uma negociação em detrimento de dois fatores fundamentais da economia brasileira. O primeiro deles é o fortalecimento da indústria brasileira. Isso é uma prioridade do governo brasileiro e, portanto, a negociação de acordos de livre comércio não pode se dar com o sacrifício de um setor que é altamente agregador do ponto de vista econômico, né, e fundamental, estratégico para o Estado brasileiro. Né. Então, isso é um elemento muito importante. Também não se pode ocorrer com a limitação da capacidade do Estado brasileiro de fazer políticas públicas, porque também é um outro elemento muito importante. Até porque nós vivemos numa fase, num período da economia internacional e do comércio internacional, em que a discricionariedade na adoção de políticas públicas ao arrepio de regras internacionais é um pouco a norma. Né? Nós falamos aqui da conclusão dos acordos da rodada do Uruguai e da incorporação de novas disciplinas. Pensamos, por exemplo, em TRIMs. TRIMs eram as medidas de comércio relacionadas a investimento. Foi uma, eu diria, uma incorporação dura de normas em relação à performance de exportação, questão de conteúdo local para incentivos domésticos. E o que nós vimos nos últimos anos, é o caso do IRA nos Estados Unidos, é o caso de uma série de políticas na Europa e em vários países do mundo, é um certo esgarçamento das normas que regiam justamente esses regimes na área de investimentos, na área, também de subsídios, na área de incentivos fiscais, e isso deve ser levado em conta pelo governo brasileiro na hora de negociar acordos regionais, acordos de livre comércio. Por isso que o Brasil, por exemplo, foi muito enfático na questão da manutenção da margem de ação do governo brasileiro na negociação com a União Europeia, né, em compras governamentais, na possibilidade, por exemplo, de impostos à exportação em minerais críticos. Uma série, é lógico que a gente não está adotando necessariamente essas políticas, mas a gente está preservando a capacidade do Estado brasileiro de, eventualmente, recorrer a políticas públicas que hoje são correntes entre todos os países. Então, não cabe, num acordo de livre comércio, autolimitar a capacidade do Estado brasileiro de regular e atuar nesse setor, principalmente no setor industrial. Então, essa tem sido a tônica do governo brasileiro. Eu me permito falar agora, rapidamente, no final, estou chegando ao final do meu tempo, sobre o histórico. Eu sei que é um tema de interesse muito direto de todos, sobre o histórico recente das negociações com os Estados Unidos. Eu estive envolvido diretamente nessas negociações. Sabemos que o governo brasileiro, desde fevereiro, tem sido muito ativo na busca de contatos. Isso se iniciou em fevereiro, com o contato do vice-presidente Alckmin com o secretário de Comércio Lutnick, com vários contatos entre o ministro Mauro Vieira e o embaixador Greer, do USTR, que é o Escritório de Negociações Comerciais. Nós fizemos, eu particularmente, estive envolvido em 7 rodadas de negociação entre fevereiro, março, abril, com o governo americano. Nós conseguimos, inclusive, na época, sabemos, né, o fato de que, na lista original do início de abril, o Brasil entrou na faixa mais baixa de tarifas, que eram os 10%, e isso, obviamente, decorreu do fato de que o governo brasileiro, o vice-presidente Alckmin, o ministro Mauro Vieira, todo o governo como um todo, foi muito enfático em dizer ao governo americano, inclusive com contatos em Washington. Eu mesmo fiz uma missão no final de março a Washington, para dizer, olha, o Brasil é um país que acumula déficits comerciais com os Estados Unidos, tanto em bens e serviços, há muito tempo, nos últimos 15 anos, chegando ao montante total de mais de 400 bilhões de dólares. Países que têm déficits com os Estados Unidos deveriam, portanto, não ser considerados como inicialmente, né, o Brasil, inclusive, foi
elencado como os chamados Dirty 15, né, os 15 sujos, que eram os países que tinham mais barreiras ou mais restrições às exportações americanas, mas deveria ser considerado junto com os países que têm déficit com os Estados Unidos, era o caso do Reino Unido, era o caso da Austrália, era o caso do Brasil, como que a gente chamava, né, dos clean three, ou seja, os três que têm, na verdade, não são fonte de problema para o governo americano, porque não acumulam superávit com os Estados Unidos, como era o mote do governo americano em relação às suas principais queixas em relação a parceiros comerciais. Então, esse foi um movimento muito, eu diria, intenso do governo brasileiro, obviamente, né, e aqui eu, mais uma vez, né, agradeço, né, a cooperação do setor do aço, porque tivemos várias conversas também sobre o setor do aço e outros setores com o governo americano para sensibilizá-los, né, inclusive das características das nossas exportações de aço, também muito concentradas nos semi-acabados, né, da importância disso para a própria indústria siderúrgica americana. Ou seja, isso foi um trabalho muito, eu diria, frequente, assíduo, intenso da nossa parte, mas outros fatores supervenientes ligados mais a elementos políticos, obviamente, criaram obstáculos que nós estamos enfrentando agora. Então, André, com isso é um quadro geral do comércio internacional. Desculpe se um pouquinho me alonguei, não sei se me alonguei um pouco no tempo, mas também da estratégia brasileira para acordos de livre comércio e, especificamente, nas negociações com os Estados Unidos. Obrigado. Tá bom. Maurício, muito obrigado. E esclarecimentos, né? E para a gente também aprender como é complexo esse mundo dos acordos. E demora e, às vezes, acaba não saindo. E acordos bilaterais mais variados. Depois a gente volta com algumas perguntas. Cris, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é uma enorme satisfação estar aqui nesse painel com o embaixador Lírio. André, obrigado pelo convite. Instituto Aço, Marco Polo, obrigado. Um momento muito oportuno para a gente debater esses temas. Eu tenho a vantagem de conseguir falar depois do embaixador, então acho que ele colocou o terreno de forma muito eloquente, mas que eu quero falar, eu quero abordar alguns temas. Primeiro, eu vou querer tomar um passo para trás, para a gente poder entender o momento geopolítico que vivemos hoje. Acho que até o Marcos Trujillo, na última palestra, ele usou a palavra e o termo recessão geopolítica. Nós, na Eurásia, vemos defendendo que nós estamos numa recessão política há vários anos. Eu quero falar um pouquinho as pernas do que está motivando esse ambiente geopolítico. E nisso, evidentemente, é o contexto para entender tudo o que está acontecendo com o governo Trump. Quero falar um pouco do que podemos esperar daqui para frente, nessa guerra tarifária, depois do que foi anunciado o governo Trump, ao longo desse próximo ano. Aqui, eu diria, a notícia não é tão ruim. Eu acho que podemos ter o governo americano cedendo um pouco de exceções nos próximos 6 a 12 meses. Acho que nós estamos no pico do nível tarifário que o governo americano impôs sobre todos os seus produtos internos. Quero falar um pouco sobre as repercussões e oportunidades para países como o Brasil. Acho que isso o comportamento dos países reagindo ao tarifaço americano vai ser bem importante. E também um pouquinho sobre a relação Brasil-Estados Unidos no âmbito bilateral que podemos esperar para frente. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que tanto o embaixador, o Marcos Trujillo, antes, descrevendo que nós vivemos um momento único geopolítico, onde esses tensionamentos geopolíticos estão voltando à cena de uma forma muito forte, de uma forma quase histórica, que a gente não vê há muito tempo, e também se transbordando em um ambiente global de quebra de regras do lado do comércio e também um protecionismo muito exacerbado vindo do governo Trump. Como é que a gente entende isso? Quando a gente fala o termo nós estamos numa recessão geopolítica, nós temos 3 pernas que a gente acha que está motivando esse movimento. A primeira perna é uma perna doméstica. Quando a gente olha a opinião pública, dados de opinião pública, em vários países industrializados, na Europa, nos Estados Unidos e boa parte dos mercados emergentes, o que realmente chama atenção nos últimos 15 anos é que nós temos um grau de desconfiança contra o sistema elevadíssimo. A opinião pública hoje está podre.
Você tem dados de opinião pública, institutos que mensuram esse fenômeno, e você faz uma pergunta entre 27 países industrializados, mercados emergentes, você faz a pergunta para a opinião pública mais ampla. Você concorda com a afirmação que precisamos de um líder forte disposto a quebrar as regras se for necessário? A média dos eleitores que dizem sim é 45%. Mais alto no Brasil, mais alto nos Estados Unidos, menor em alguns países nórdicos da Europa, mas é muito alto. Você mensura grau de confiança com instituições políticas, como partidos políticos, judiciário, mídia, está num ponto elevadíssimo. Você faz a pergunta, você concorda que precisamos de um líder forte para tirar, né, os ricos, pelo menos tirar das mãos dos ricos e poderosos a maneira de governar o país? 70% concordam com essa afirmação. Você pega esse grau de desencanto, desalento, as raízes são profundas. Aumento de desigualdade de renda, que foi se acumulando nos últimos 30 anos, uma onda de imigração na Europa e nos Estados Unidos histórica, desde a virada do século, que você tem esse nativism, frustrações de uma classe média que subiu durante o boom do commodities aqui na América Latina. Então, você tem uma desconfiança crônica. O que isso significa? Para ser bem-sucedido eleitoralmente, tanto em países da Europa, nos Estados Unidos e até na América Latina, você tem que ter credibilidade de lutar contra o sistema. Pode ser da direita, pode ser da esquerda, mas esse é o novo requisito de ser bem-sucedido eleitoralmente. Isso significa que partidos de centro estão sendo corroídos e é o critério de governar. E esse é um efeito acumulativo ao longo do tempo que deixa países olhando mais para dentro e menos para fora com as regras internacionais de comércio. E eu vou dar um exemplo muito claro. A gente tem que entender o governo Trump sobre essa ótica. O presidente Trump foi eleito em 2016 numa plataforma de ser um candidato antissistema. Ele quebrou o molde do Partido Republicano tradicional. Ele era uma pessoa fora da política, ele não falava como político. Isso foi o encanto dele. Ele entrou no governo, mas era um candidato antissistema, mas rodeado pelo establishment. Ele não estava pronto, ele não tinha uma equipe, ele teve que nomear pessoas do Partido Republicano Tradicional, ele indicou pessoas de renome no setor privado, e ele, como presidente, ele tinha instintos antissistema, mas não foram implementados. Se você ler relatos do primeiro mandato, ele queria rasgar o NAFTA, ele já falava da Groenlândia, ele falava do Canal do Panamá, ele tinha uma visão para poder, assim, muito diferente na relação transatlântica, ele tinha esse intuito de se aproximar da Rússia, mas se você vê os assessores deles, eles entraram em pânico. O presidente, você não pode fazer isso, não sei o quê. Você tinha o deep state era dentro do secretariado do presidente Trump. Ele saiu muito frustrado no primeiro mandato, ele também estava lidando com investigações sobre a Rússia, do lado do caso de impeachment, mas tudo que a gente está vendo hoje estava lá no primeiro mandato, mas não foi implementado, porque ele é marinheiro de primeira viagem, não tinha uma equipe totalmente leal a ele, e um partido republicano rejeitando essas iniciativas. O que nós estamos vendo agora, quando ele voltou ao poder, ele volta ao poder com controle absoluto do Partido Republicano, it's Trump's way or the highway. Ele colocou pessoas muito leais ao redor dele para executar as suas preferências, portanto, assim, os instintos antissistema que ele tinha no primeiro mandato e não implementaram estão sendo implementados com muita força agora nesse segundo mandato. Então, por isso que, quando a gente viu o segundo governo Trump, é bem diferente do primeiro mandato, né? E quando a gente conversa com assessores do presidente Trump na Casa Branca, eles têm um script muito claro, né? Nós vamos reindustrializar os Estados Unidos e vamos atacar os eleitores que se sentiam deixados para trás no meio oeste do cinturão americano dos key swing states. Isso é um protecionismo elevado para trazer investimentos, e a tarifa média de importação foi de 2,5% para 18% hoje. Então, é um aumento brutal de lado de tarifas. 2, reduzir impostos, né, para tentar incentivar investimentos. 3, cortar a imigração e deportar a imigração ilegal para elevar salários. E 4, menos regulação. Esse é o script da reindustrialização do país. E também, quando você conversa com eles, nós não vamos ficar refém de visões globalistas dos economistas tradicionais de Wall Street. Nós vamos atrás para entregar esse ganho político-econômico para esse eleitor da classe média, o blue-collar work americano, que se sentiu deixado para trás e está desiludido com a política americana. Então, existe uma estratégia coesa e um presidente que sempre acreditou
que outros parceiros estavam se aproveitando das regras internacionais para poder ter acesso ao mercado americano. Então, quando a gente olha a raiz do protecionismo do governo Trump, eu disse, é um efeito acumulado e também muito motivado por essa opinião pública doméstica que faz parte de uma tendência global, não é só nos Estados Unidos. Tá? Então, você tem a opinião pública que gera essa fragmentação das regras internacionais do comércio e também influencia que tipos de políticos são bem-sucedidos. 2, nós temos uma rivalidade Estados Unidos e China que está se intensificando. Né? Nós podemos até, a gente acredita na Eurásia, que nós devemos ter um acordo, né, firmado entre o governo Trump e a China nesse segundo semestre. O presidente Donald Trump e Xi Jinping até achamos que pode ter uma reunião de chefe de Estado, que você pode firmar esse acordo. Claramente, o governo Trump sobreestimou o poder de barganha que tinha na negociação com a China. Todos nós que acompanhamos de próximo, a visão da Casa Branca era os chineses dependem dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos dependem da China, dado a dependência econômica. Então, colocou as tarifas proibitivas, aí foi escalando, né? E a visão da Casa Branca é que, em algum momento, os chineses vão aqui e tentar negociar e pedir algumas concessões. O presidente Trump estava esperando lá o telefone dele, nenhuma ligação do Xi Jinping e dos chineses vieram. Os chineses não entraram em contato, retaliaram as tarifas, e aí veio o que pegou os americanos surpresos. Eles usaram acesso a minerais críticos como um gargalo enorme, não é, para a economia americana. Levou um susto enorme no establishment do complexo de sistema de segurança, que depende muito dos minerais críticos, a indústria americana depende. Então, esse é um choke point, um gargalo geopolítico de extrema importância, que os chineses mostraram para os americanos e voltaram o Donald Trump à mesa de negociação. E agora vamos ver algum acordo, porque as economias ainda estão muito interligadas. Mas não se iludam. Nós estamos num processo em que cada lado vê o outro como principal ameaça geopolítica e vão, aos poucos, tentando reduzir a sua dependência um no outro. Então, esse decoupling de supply chains vai se exacerbar daqui para frente. Então, esse é o que define a ordem internacional, é a competição Estados Unidos e China. E temos uma Rússia revanchista, né, querendo defender os seus interesses na Europa. Não acreditamos no acordo de paz na Ucrânia, porque os condicionantes de aceitar pelo menos o que o Putin está colocando na mesa de território e seguranças, a segurança, security guarantees, é difícil de aceitar, mas vamos ter negociações num lenga-lenga daqui para frente. Muitas vezes, clientes perguntam, mas será que a guerra na Ucrânia e sanções americanas pode impactar o Brasil via o fato que o Brasil importa de diesel russo? Achamos que não. É até importante a gente lembrar que a relação entre Estados Unidos e Índia, que também Índia é outro país que está com tarifa de 50%, é bem idiosincrático. É uma relação bilateral entre Modi e o presidente Trump, que deteriorou muito. Tem a ver com o fato que o Trump cantou de galo de poder solucionar o conflito Índia-Paquistão. Isso caiu muito mal na direita indiana. Gerou uma reação contrária do Modi. Ele reagiu. E o que a gente escuta é que houve 3 tentativas de telefonemas do presidente Trump ao Modi que foram rejeitados. O Trump ficou enfurecido. Então, não é só assim, vamos colocar uma sobretaxa indiana por compra de petróleo russo, mas é muito mais uma relação bilateral por razões idiosincráticas que se deteriorou. Não vemos um acordo com a Índia tão cedo. Tá? Eu acho que é uma relação muito complicada. Então, esses 3 fatores é que, não olhamos para frente, não temos alento. Essa recessão geopolítica está aqui para ficar. Então, dado esse contexto, o que podemos esperar? Aí eu quero falar das repercussões, né, do que podemos esperar daqui para frente nesses próximos anos. Primeiro, sobre essa guerra tarifária nos próximos 6 a 12 meses. Como eu disse, o nível tarifário na economia americana hoje está em 18%, que foi de 2,5%. Não vemos esse nível de protecionismo desde a década de 30. Né? A Casa Branca, hoje, está cantando de galo. Eles acham que todos os países foram forçados a fazer concessões, violando regras internacionais de comércio. Não estamos vendo repercussões de inflação e crescimento tão forte. Então, a visão da Casa Branca, todos os economistas que estavam cantando catástrofe erraram. E esse script vai dar certo. Mas, eventualmente, a conta começa a chegar. É claro que isso é um grande debate nos Estados Unidos. Mas esse nível de protecionismo
casado com uma depreciação do dólar de mais de 10%, significa que os insumos para a economia americana aumentaram bastante. Você tinha estoques que estavam mitigando esse efeito, mas esse efeito do lado de preços e crescimento tende a chegar no segundo semestre desse ano. 2, você também tem um impacto de deportações, que a máquina de deportações está aumentando tremendamente. A gente deve ter deportações de 300 mil imigrantes ilegais, chegando a 600 mil no ano que vem. Isso também aumenta o custo e reduz o PIB. Então, eleitoralmente, a conta na aprovação do presidente Trump começa a sentir final desse ano e início do ano que vem. Então, isso significa que concessões táticas para alguns setores, alguns países, de excepcionalidade, podem aumentar ao longo do tempo. Então, a tarifa efetiva, a gente acha que cai de 18% para uns 15%, e a gente olha no setor de aço e automóveis, que é importante, e o USMCA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a gente acha que algumas cotas talvez possam ser negociadas em setores sensíveis do lado de automóveis e também aço, mas é mais México e Canadá do que global. Tá? Então, acho que esse lado, não temos revisão do USMCA, mas alguma redução pontual pode ter. 2, vamos ter a reação dos parceiros comerciais. Então, a estratégia, o nome do jogo, seja o Brasil, seja a Indonésia, seja o Sudeste da Ásia, seja na Europa, vamos tentar mitigar os danos na relação com os Estados Unidos, então você faz as concessões para tentar evitar o erro, mas você busca aprofundar outras relações comerciais para tentar buscar novos mercados nesse novo contexto, né, desse choque global para o lado tarifário. Então, não é por acaso que as negociações com a União Europeia e a Mercosul estão andando, porque na União Europeia você houve 2 choques, não só a crise da Ucrânia, que buscou, olhando o Mercosul como uma contrapartida de segurança energética alimentar, mas agora com a quebra da Aliança Transatlântica, pelo menos o interesse de aprofundar negociações comerciais está aumentando, não só com o Mercosul, com países do Sudeste da Ásia. Isso também está sendo feito em vários países. Então, você mitiga o dano aqui e busca realçar laços aí. É claro que esses avanços de acordos mais regionais é no contexto de deterioração da política de protecionismo maior. Você tem disfuncionalidades de sobrecapacidade industrial chinesa, que vai jorrando os seus produtos em vários países, vão reagir com protecionismo para tentar proteger suas próprias indústrias. Então, é um cenário difícil, mas traz oportunidades táticas para o país como o Brasil. Não é só, assim, evidentemente, aprofundando relações com China, que acho que é natural que isso ocorra, mas aprofundando relação com vários parceiros comerciais. Eu acho que isso é um fenômeno global mais exacerbado no Brasil, porque o Brasil está pagando um preço relativo um pouco mais elevado. Aí, eu diria, voltando ao que isso significa para o Brasil, na relação bilateral, aí eu quero aprofundar os últimos 9 minutos aqui nessa relação. Aqui eu traria 2 mensagens. A primeira não é alentadora. Assim, essa relação bilateral, não vejo alento nesse curto prazo. No fundo, é bem provável que temos uma exacerbação da relação bilateral Estados Unidos e Brasil nesses próximos meses. Para entender a raiz o que justificou os 50% de tarifas, é claro que é fácil dizer que são fatores políticos, não econômicos, correto. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que é uma coisa unha e carne do próprio presidente Trump. Porque o presidente Trump, ele se identifica com o drama da direita aqui no Brasil. Se existem 2 países onde a política nacional espelha o outro, é o Brasil e os Estados Unidos. Os paralelos são impressionantes. O presidente Trump, ele se viu perseguido por uma justiça americana com vieses políticos, então, com as ações que ele sofreu nas condenações. Ele se viu censurado pelas mídias, empresas de tecnologia e Twitter, da mídia social. Ele se viu acusado injustamente de ser uma ameaça à democracia na campanha democrata. Então, quando você vem à pauta da direita no Brasil, e a família Bolsonaro que fazem os mesmos argumentos, a reação do presidente é: eu me vejo em você. Né? I am you. Então, é um ambiente fértil, não só para o presidente Trump, mas o movimento MAGA e o Partido Republicano. Então, eu acho que tem algo mais pessoal nessa relação bilateral. 2, nós temos o governo Trump, que está muito focado em defesa da liberdade digital. Muitos dizem que interesses de empresas de Big Tech, de menos regulação, ok, tem isso.
mas também tem uma política externa do Departamento de Estado que estão querendo, né, propagar e se colocar como garantidores da democracia com o establishment progressista, socialista, comunista, global, que está censurando a direita mundialmente, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente. Isso é uma pauta do vice-presidente J.D. Vance, e tem uma ala dentro do Departamento de Estado focada exatamente na defesa de liberdade digital. Então, você pega a regulação das empresas de mídia aqui no Brasil e a decisão do Supremo Tribunal Federal, é claro que vai contra essa pauta mais ampla. Então, você tem esses dois fatores que estão um pouco por trás dessa declaração bilateral que ficou, né, com esforço da diplomacia brasileira, mas também o governo Trump não focado na relação ao Brasil, mas voltou à tona com as tarifas de julho. E, infelizmente, não tem como negociar nenhum desses pontos. E com a provável condenação do presidente Jair Bolsonaro, falta de reduzir a regulação sobre as empresas de mídia social, nós temos uma escalada. O que a gente acha que é factível? A aplicação da lei Magnitsky para outros ministros do Supremo que votam na condenação do presidente, suspensão de vistos para outros integrantes do governo Lula. Eu escutei em Washington, fique de olho que o Trump ameaçou Gustavo Petro em fevereiro, como script do que podemos esperar aqui. Denominação de facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, isso é importante, isso foi feito no México e na Venezuela, isso amplia o leque de sanções que pode ser feito com qualquer instituição que negocia com essas facções criminosas, então é muito difícil qual a linha que você pode colocar, então isso é um problema no México, pode vir aqui no Brasil, não é? E também uma interpretação um pouco mais expansiva da lei Magnitsky. Então acho que isso vem, não é? Mas o que segura um pouco? Também nós temos um Trump sensível a interesses de empresas americanas no Brasil e também exportações brasileiras com o qual depende. Então, o USTR tinha tudo isso mapeado. É por isso que foi 40% das tarifas que foram isentadas e, dado o ambiente político de deterioração, talvez estão começando a pagar um preço, existe um espaço, sim, para o setor privado brasileiro, junto com o governo brasileiro, tentar ampliar um pouco o leque dessas exceções, por razões políticas e econômicas domésticas. Tá? Então, quando eu escuto, o objetivo final do governo Trump é derrubada do regime. E, de vez em quando, vaza para a imprensa que o Departamento de Estado quer derrubar o governo Lula, depois vai querer derrubar o Gustavo Petro, e depois na México. Isso é uma área do Departamento de Estado que realmente é anti-esquerda na região, mas não é uma política de governo endossada pelo presidente Trump. Porque, se fosse o caso, as penalidades seriam muito mais excessivas. O impacto das tarifas é modesto aqui no Brasil. Vai reduzir o PIB em 0,2%, é claro que é dramático para setores da economia, mas não é algo que realmente joga a economia no chão, é capaz de eleger a oposição no ano que vem. Muito pelo contrário, o governo Lula tem se beneficiado perante a opinião pública, né, um crescimento modesto, mas tem se beneficiado. Então, não é uma política coesa de derrubada de regime, de governo, mas tem elementos no governo Trump que endossam isso. Então, a gente tem que ver o atual governo uma mistura, uma salada mista de visão do presidente Trump, uma ala defendendo liberdade digital e anti-esquerda na região, mas, ao mesmo tempo, governos sensíveis para pautas de interesses econômicos de empresas americanas que têm um estoque de investimento direto de mais de 300 bilhões de dólares. Então, assim, não devemos menosprezar a relevância para alguns setores da economia americana, o mercado brasileiro. Então, a minha aposta é vamos ter um ciclo de escalada, né? Se o governo brasileiro mostrar disciplina e não fazer retaliações, né, seja quebra de patentes ou taxar Digital Service Tax e Big Tax, acho que podemos ter um equilíbrio, né, usando a expressão em inglês, what you see is what you get. Eu acho que, e aí nós entramos em 2026 e a prioridade do Brasil também tende a cair na política americana e aí podemos ter algumas mudanças pontuais no regime tarifário. Para o Brasil, em termos geopolíticos, ainda acredito que o Brasil tem ativos nesse novo mundo. O Brasil é rico em minerais críticos, e isso vai ser um poder de barganha cada vez maior, dado o gargalo que os chineses têm em processamento de minerais críticos. O Brasil tem condições de poder se aprofundar com relações comerciais e diplomáticas com outras regiões, União Europeia de um lado, né, Oriente Médio do outro, Sudeste da Ásia, então acho que tem esse ambiente. Né? E, evidentemente, nós somos ricos, produção de petróleo vai subir
em quase 50% nos últimos 5, 6 anos, próximos 5, 6 anos. Então, no mundo de segurança energética em alta, nós temos ativo e estamos uma potência alimentar no mundo onde segurança alimentar vai ser uma preocupação cada vez maior. Então, nós temos ativos importantes, mas o que eu diria que, é claro que precisamos ficar atentos nós estamos caminhando para um mundo de mais protecionismo, mais inflação, juros reais mais elevados, o custo de capital vai ser mais elevado, e isso, é claro, não é bom para países como o Brasil e mercados emergentes como um todo. Mas nesse próximo ano, eu diria que nós ganhamos em termos relativos com o enfraquecimento do dólar, que é uma coisa que a gente viu nesses primeiros 6 meses, e é só ver a manchete de ontem, onde o presidente Trump anunciou que vai querer demitir uma diretora do Federal Reserve, né? Isso reforça um pouco, o enfraquecimento do dólar como um todo, em todo o contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, tem como navegar nesse ambiente, é desafiador, mas eu só diria que, olhando em termos geopolíticos, cada vez mais é essencial não só nós entendermos o panorama externo para poder entender Brasil, mas cada vez mais importante também o setor privado, junto com o setor público, atuar lá fora. E, evidentemente, aprender a navegar Washington é um desafio enorme para o setor privado brasileiro, que vários setores já atuam há muito tempo, mas eu diria que é um novo normal, e investir mais em presença lá fora vira cada vez mais essencial para o setor privado. Mas deixa eu parar por aqui, esgotou meu tempo, e obrigado aí pelo convite. Obrigado, Cris. E quanta informação, né? Esse mundo está muito difícil. Não sei nem por onde começar depois de tantos cenários. Mas eu vou começar, Maurício, contigo, que talvez é a pergunta, ou está na cabeça de todos. E o aço já vem sofrendo há mais tempo com os impostos de exportação para os Estados Unidos, né? 25%, depois virou 50%. Mas tem outros produtos, e o governo americano acabou reduzindo em 40%. Mas a grande pergunta é assim, como é que está a negociação, como é que você vê o diálogo, isso vai avançar ou não? Que é a pergunta para nós, porque tem muitos setores, apesar de ser 0,2 do PIB, Cris, tem muitos setores consumidores de aço, de máquinas, implementos, móveis, que consomem aço e que exportam para os Estados Unidos, que é o principal mercado, né? Nós temos casos extremos, pelo menos no Rio Grande do Sul eu conheço bem, de empresas que exportam 95% da produção para os Estados Unidos. Então, tem situações dramáticas. O impacto no Brasil é menor. Mas como é que está o andamento da negociação, do diálogo, e o que você pode nos contar? Bom, com uma nota de cautela, porque eu também não, Sim. né, obviamente lido com alguns elementos mais reservados, né, há previsão de consultas em 2 níveis com o governo americano, né? E isso é a previsão institucional, eu diria, do próprio sistema, vamos dizer assim, de medidas que foram adotadas. O primeiro deles no caso da seção 301, como há uma investigação em relação ao Brasil, aliás, com uma longa lista de temas a serem tratados, quando o governo americano notificou o governo brasileiro que haveria investigação, fez a consulta ao governo brasileiro se nós aceitaríamos realizar reuniões de consulta sobre esses temas. E o governo brasileiro respondeu que sim, e nós estamos negociando com o governo americano datas para essas consultas. Tá? Existe também uma outra trilha de negociação, que é o fato de que o Brasil pediu consultas na OMC sobre o tema, né? Vários países já pediram consultas aos Estados Unidos por conta das medidas adotadas, e isso também estabelece um novo marco de consultas para a eventualidade ou não de estabelecer um painel, mas as consultas têm que ser realizadas antes, e o governo americano respondeu positivamente que fará as consultas conosco. Então, nós estamos numa fase agora de fechar as datas dessas 2 consultas. É tudo que eu posso dizer, né? Obviamente que o governo brasileiro estará muito empenhado, primeiro, em mostrar que os elementos de investigação da seção 301 não são pertinentes como razão para tarifas adicionais, né? E esse é um longo processo, porque a 301, bom, no rito normal,
costuma levar pelo menos um ano, né? Haverá agora as audiências públicas, né, no dia 3 de setembro. Nós já apresentamos a nossa resposta por escrito, né, em relação a todos aqueles pontos, mas aí se iniciam as consultas e uma série de conversas e também investigações internas americanas para avaliar se aqueles elementos identificados pelo governo americano justificam ou não medidas adicionais contra o país alvejado. Nós já tivemos várias sessões de 301 sob a nossa, vamos dizer assim, né, a nossa cabeça durante muito tempo, e mesmo nos anos 80, tivemos, inclusive, não sei se os senhores se recordam, sanções norte-americanas por conta do não reconhecimento de patentes farmacêuticas. Isso foi no âmbito de uma sessão 301. Tivemos, na época, também uma sessão 301 por conta da lei de informática no Brasil. E, mais recentemente, isso no governo anterior ao governo do presidente Lula, houve uma investigação justamente sobre a possibilidade de aplicação de uma tarifa, justamente a tarifa na área de serviços digitais. Então, houve também uma investigação que não levou à aplicação de tarifas. Então, é um processo longo, que costuma, vamos dizer assim, durar pelo menos um ano, e nós começaremos as consultas com o governo americano nesse âmbito. E no outro âmbito, que é Genebra, que são justamente as consultas para que o governo brasileiro possa mostrar que as medidas adotadas contra o Brasil, né, o chamado tarifaço, são incompatíveis com as normas do Sistema Multilateral de Comércio. Então, nós, mais uma vez, apresentaremos as nossas demandas de eliminação das tarifas, né? No caso do aço, temos uma forte defesa, e aqui digo muito francamente, desde o início o governo brasileiro também se manifestou nesse sentido, para restabelecer as cotas que tínhamos, né? Então, isso tem sido também um elemento que o governo brasileiro tem levantado desde o início com o governo americano, e é nesse âmbito que nós poderemos apresentar essas demandas. Então, nós estamos finalizando, eu diria, contatos para estabelecer as datas, e serão realizadas proximamente, é o que eu posso dizer. Então, obrigado. Sim, vai, Cristian. Por favor. Comentário, só para poder, acho que as investigações de 301, uma lista enorme que o governo americano colocou sobre o Brasil, só para compartilhar um pouco a nossa leitura desse processo. É claro que, assim, tem investigações que vão ser independentes, com qual vai ter uma lógica própria, mas parte da lógica por trás de colocar uma lista tão extensa, na nossa leitura, é que o governo Trump está preparando um terreno, um hedge, se de fato o instrumento utilizado para aplicar tarifas sobre o Brasil e também mundialmente, que é o International Economic Emergencies Power Act, a IPA, for julgado inconstitucional ou ilegal pelos tribunais americanos. Isso está sendo um processo que está sendo transitando nos tribunais dos Estados Unidos. Então, se a IPA cair, aí você vai ter que ter outros instrumentos para alimentar as tarifas. Então, quando eu vejo muitas vezes, assim, olhando o desmatamento da Amazônia para uma justificativa para poder colocar tarifas sobre o agro brasileiro, ou o lado de PIX, ou o lado não sei o quê. Olha, eles jogaram tudo. No fundo, eles estão criando investigações para poder colocar tarifa onde eles bem quiserem. Então, eu acho que eles vão cozinhando o 301, ver o que acontece com a IPA, e aí decidir o que vai ser o resultado dessas investigações. Também acho que os 40% isentos vão ficar isentos, porque tem razões domésticas, mas eu disse que é um ativo maior, mas também é um sinal que o governo americano vai manter essas tarifas por um período mais longo, né? E do lado do aço, eu só acho que México e Canadá estão melhor posicionados para negociar algo do que o Brasil. E ótimo, Cristo, você ter comentado essa história da base jurídica para as medidas de reciprocidade, porque já houve a derrota do governo federal americano em primeira instância. Na verdade, era um Tribunal Federal de Comércio Internacional, ou seja, as medidas foram consideradas sem fundamentação jurídica, até porque não são questões de emergência econômica nacional. O governo americano recorreu justamente a uma Corte de Apelação Federal. Essa Corte de Apelação Federal já fez, na verdade, audiências sobre o tema. Tudo indica que haverá uma nova derrota na Corte Federal, mas o tema pode ser levado à Suprema Corte. E, portanto, nós não vemos aí um resultado, né, antes do início do ano que vem, em relação a essa medida, mas coincide justamente com os prazos da 301, e eu acho que aí também para outros países podem surgir
investigações na seção 301, porque é sempre uma forma alternativa de impor tarifas. Sim. Maurício, obrigado pelas suas colocações. Eu sei que você tem limitações de falar de negociações, mas a gente fica feliz de ouvir, pelo menos, que está avançando, que tem alguma chance nisso. Chris, voltar ao ponto que você falou muita relação, muito o porquê o Trump está tomando essas decisões, toda uma agenda que está sendo aplicada, que foi proposta, e digamos que estava na campanha, né, e foi eleito com várias dessas, talvez não tão grandes, tão fortes, mas você falou Brasil e Estados Unidos, né, e que provavelmente vai demorar ou vai piorar, mas gostaria que você falasse mais do fator China, porque os Estados Unidos não está sozinho, e a gente viu, botou 100%, a China botou 100%, botou 130%, e assim vai, porque aí a discussão é muito mais complexa. Então, o Brasil está no meio dessas tarifas, mas como é que você vê essa relação? Porque a gente olhando de fora diz, bom, quem é que vai vencer essa queda de braço e quando e como? Não, excelente pergunta, André. Eu diria que, é claro que a gente olha, bom, primeiro a relação Brasil-Estados Unidos. E você tem irritantes na relação bilateral, né? Acho que a proximidade que o Brasil tem com a China, de um lado, acho que gera uma reação do governo americano, protagonismo no lado dos BRICS, a obsessão do presidente Trump de não ter moeda alternativa, né, dos BRICS ao dólar, que o que está sendo debatido nos BRICS não é moeda alternativa, é sistema de pagamentos, mas ele reage a essa retórica. Mas eu só diria que a relação do Brasil com China, eu não acho que explica os 50%, porque tem outros países que têm essa relação bilateral forte. Quase todos os países da América Latina aderiram à Rota da Seda, relação comercial também muito pesada. Então, eu acho que a relação com China agrava, mas a raiz do que nós estamos enxergando dos 50% é aqueles fatores que eu foquei mais, no meu entender. É claro que se nós estamos num mundo onde a relação Estados Unidos e China a nossa visão, tende-se a deteriorar nos próximos anos. A cada crise que passa, a visão em Washington e a visão em Pequim tem endurecida de que o outro lado não está interessando em cooperação. Em Washington existe uma visão forte de que a China se aproveitou das regras de comércio, aproveitou do mercado americano, ganhou em termos de tecnologias de forma republicana e não republicana. E isso é uma ameaça para os interesses de defesa nacional e estratégicos americanos. Então, existe essa visão bipartidária, as tarifas que o Trump colocou no primeiro mandato ficaram, restrições de transferência tecnológica aumentaram, o governo Trump tem nuances da visão com a China, mas eu diria que é uma lenta deterioração, mas as economias muito interligadas não dá para ter uma quebra tão forte. Então, acho que isso é o caminho. Nesse contexto, eu só diria que como é que o Brasil fica, só um comentário que se a gente projetar isso para o futuro, podemos ter decisões mais difíceis do setor privado brasileiro. Acho que para o setor público, vamos negociar com a China, vamos negociar com a União Europeia, vamos ter boa relação com os Estados Unidos. Não vamos escolher lados, isso é muito claro, não só no Brasil, outros países. Mas, para o setor privado, cada vez mais você pode ter condicionantes de ter acesso ao mercado americano se você não tem parceiro chinês ou capital chinês. Então, o setor privado brasileiro, no futuro, eu diria, pode ser, se você tem a estratégia de ter um pé em cada canoa, parceiro chinês de um lado e acesso ao mercado americano, pode ser mais difícil daqui para frente. A gente viu isso com o IRA, Inflation Reduction Act, com os condicionantes ao mercado americano eram não ter essa participação chinesa. Então, acho que isso, eu até brinco que as decisões mais difíceis na relação bilateral Estados Unidos e China vai estar no setor privado, não tanto no setor público da diplomacia brasileira. Tá bom. Maurício, deixa eu voltar um ponto que você comentou que é importante para o nosso setor metal mecânico, que são os acordos bilaterais e novos acordos. E a nossa experiência na indústria, normalmente os acordos eles favorecem muito mais o agro para ter acesso em outras regiões e menos a indústria, em geral. E nós recentemente tivemos o Brasil tem um acordo bilateral com o Egito e de uma hora para outra começou a aparecer muito aço do Egito, muito. Então nós estamos tentando ver o que está previsto no acordo para evitar esse aumento aí que é enorme, do zero apareceu. E você falou que uma das políticas é de manter a indústria forte. Vamos comentar mais um pouco sobre isso?
Esse é um elemento interessante, André, porque a gente fala, né, a tradição do Brasil e do Mercosul foi ter poucos acordos. E, comparativamente, se nós, né, levamos em conta outros países, Chile, México e tantos outros, o Brasil teve poucos acordos. Mas é que poucas pessoas também reconhecem que a dificuldade de se fazer um acordo com o Brasil ou o Mercosul é que, no fundo, é uma grande potência exportadora agrícola. E a dificuldade veio, muitas vezes, do fato de que a gente fazia acordos, negociava acordos sem a possibilidade de ampliar acesso ao mercado agrícola. Tá? Agora, a ironia nesse processo é que, ainda que o governo brasileiro não tenha feito acordos de livre comércio em grandes quantidades desde a fundação do Mercosul, né, o agro, mesmo assim, conseguiu ampliar significativamente a sua presença externa em mercados importantíssimos. Isso tem a ver com isso que eu falei, que era a estabilidade das regras nesse período, ou seja, dos anos 90 até hoje, né, com a turbulência que nós temos hoje, mas a expansão do agro, né, se deveu, em grande medida, também a certa estabilidade nas regras internacionais e manutenção, eu diria, né, dos níveis de protecionismo. Porque, por exemplo, houve a eliminação dos subsídios à exportação, que foi uma grande vitória, talvez a pequena vitória, né, que nós tivemos em agricultura na rodada do Uruguai. Isso foi decorrência do processo da rodada do Uruguai e depois. Mas, em termos de redução de subsídios domésticos, foram muito mais constrangimentos fiscais em alguns países do que propriamente regras internacionais que levaram à redução de subsídios, em alguns casos, na área agrícola. Não é o caso da Índia, por exemplo, que foi, né, o lugar de maior crescimento em termos de subsídios na área agrícola. Mas a questão é, o governo brasileiro sempre teve dificuldade de negociar esses acordos, justamente porque os demais países, com setores vulneráveis na agricultura, né, tinham dificuldade de fechar com o Brasil. O que nós vemos hoje é a manutenção do problema na agricultura, em muitos casos, ainda que algumas concessões nós tenhamos obtido, e um interesse, sim, às vezes exportador de algumas regiões, que se tornaram mais competitivas na área industrial, é o caso, por exemplo, do Sudeste Asiático, né? É o caso de alguns países do Oriente Médio e Golfo, em algumas áreas específicas, do setor petroquímico e assim por diante, e nós estamos negociando com os Emirados justamente com uma preocupação. Né? Eu estive ontem, inclusive, né, com os colegas da Abiquim, sabemos, né, que é uma área importante e que não pode ser, né, deixada à vulnerabilidade em negociações como essa, mas, André, saiba que da parte do governo brasileiro há uma preocupação muito grande, porque, no fundo, sejamos francos, o governo brasileiro tem instrumentos, do ponto de vista fiscal, limitados para competir com a bateria de incentivos à indústria que são aplicados por uma série de outros países. Né? Isso é uma realidade. Nós vimos agora com a IRA que foi, né, uma festa em termos de subsídio justamente para o setor industrial. Vemos isso na Europa. Sabemos também do desenvolvimento de países asiáticos fortemente dependentes de apoio do Estado. Né? Então, isso é uma preocupação que tem que ser levada em conta pelo governo brasileiro, justamente porque, né, há limites também para a capacidade do governo brasileiro, eu diria, de, por meio de incentivos fiscais, né, e benefícios dessa natureza, promover a sua indústria. Né? Mas, como pelo próprio lançamento da nova Indústria Brasil, ou seja, o empenho do governo brasileiro em que esse setor se fortaleça, até pela perda relativa de peso do setor nas últimas décadas, e a preocupação do governo Lula é justamente isso, porque nós tínhamos, né, no setor industrial, há décadas atrás, mais ou menos 25% do PIB, e hoje, dependendo das estimativas, dependendo das contas, esse valor baixou para 11%, 12%, ou seja, é muito preocupante. Né? E sabemos, né, da capacidade em termos de geração de empregos de qualidade, salários mais altos, maior agregação, maior incorporação tecnológica que o setor industrial oferece. Então, nesse aspecto, por isso que eu digo, ainda que haja um interesse em realizar novos acordos de livre comércio, a preocupação com a preservação da força da indústria brasileira e da capacidade do Estado de fazer políticas públicas com vistas ao desenvolvimento brasileiro, essas são duas, eu diria, orientações básicas, né, que nós recebemos do governo brasileiro. Muito bom.
Pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. Eu acho que tem 2 pontos principais, fora aprender muito sobre comércio mundial e cenários. Então, Cris, muito obrigado, Maurício, pela aula aí do que está acontecendo, e a gente lê muito e é difícil entender tudo está acontecendo. Mas acho que o Maurício trouxe esse ponto da erosão das instituições, né, dos acordos, OMC, que é algo que mudou e o mundo mudou. A gente não sabe o que vai ser o próximo, quando é que as coisas vão voltar para um patamar de negociação e regras mais claras e que valem para todos os países e não um contra o outro ou um a favor do outro. E o Cris trouxe esse ponto da geopolítica, né, do alento, que não é bem um alento e que a coisa ainda vai ser difícil por um tempo, mas fica a esperança que a gente consiga ter um mundo mais tranquilo, porque a verdade é que a gente está vivendo na incerteza. Eu brincava com os dois, o que nós vamos falar no painel quando começou às 11h30 é o que nós sabemos até às 11h30 sobre tarifa e comércio. Porque vocês estão com o celular com notícia aí, já pode ter mudado, são 10:50, a gente não sabe o que aconteceu. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E muito obrigado de novo, Maurício e Cris. Obrigado, pessoal. Vamos para o almoço. Obrigado.